Hoje no Franguinho Repórter, a gente tem a honra de receber a professora, psiquiatra e escritora Ana Cristina Limonge França. Ela fala de liderança, fala de traumas pós grandes derrotas para os jogadores e fala até de samba. Então vale a pena ouvir a entrevista da professora Ana Cristina Limonge França. Doutora Ana Cristina, a senhora consegue explicar o que se passa na cabeça de um jogador de futebol quando ele está disputando uma Copa do Mundo e ele está sendo visto por 2 bilhões ou mais de pessoas? É difícil esquecer e se concentrar só no jogo? Olha, não é difícil, porque tanto faz 10, 15, 20, 2 bilhões. Ele tem que focar no que ele está fazendo. E nesse sentido, claro, tem esse ambiente, essa pressão toda, em que pesa. Não vamos dizer que não pesa, mas ele vai usar as suas capacidades, a sua competência essencial de jogador profissional de alta performance. Por isso, o treinamento, ir para o ambiente antes, ter uma experiência, e aí seria usar a inteligência espacial, né, essa capacidade de entender a arquitetura do lugar, a capacidade motora, e com toda a sua estrutura biomecânica, a tomada de decisão rápida, né, é uma das questões essenciais, e aí sim, esses outros elementos da atenção, do grito, do barulho, a autoconfiança, de novo os agentes em torno pesam, mas ele tem que estar muito focado e resistência às frustrações, entre outros agentes que a gente pode pensar. Oi, doutora. A tão falada convulsão que o Ronaldo Fenômeno sofreu pouco antes da final da Copa do Mundo de 98 contra a França, teria sido apenas de origem psicológica ou pode ter derivado de um motivo fisiológico que se teria somado à tensão daquele momento? Claro, a gente sabe que não estando lá, a senhora pode, no máximo, teorizar sobre esse assunto. Mas o que sua experiência diz sobre isso? Pode definir a situação com o termo amarelou? Eu diria para você, eu dei uma consultada aqui no que estava publicado, que o que ele fez, ele não amarelou. Se ele tivesse amarelado, não tivesse insistido em ir, o Zagallo não queria que ele entrasse, o técnico insistiu para ele entrar, o técnico não, o médico, ele tinha dado um sinal antes, ele estava numa crise de ansiedade absurda, se é verdade que ele nunca tinha tido, se é verdade, porque às vezes ele pode ter tido na infância, na adolescência isso não foi relatado, porque ele não estava sendo tão observado, pode ter sido depois de uma forma mais suave, a gente não sabe, porque há convulsões de diferentes naturezas. Bem ou mal, as outras convulsões são relatadas como não convulsão. Aí precisaria conversar com um neurologista, ele não teve registro, né, disso. Então, a primeira questão é, ele não amarelou. Se ele tivesse amarelado, ou consciência, né, do risco que ele estava correndo, ele provavelmente não iria entrar. Olá, eu queria saber o que difere um líder de outra pessoa e, especificamente dentro do futebol, como é que isso se acentua? Vai só pela liderança técnica, não? Olha, essa pergunta, ela tem um fundamento equivocado. Não existe líder nato. A gente pode dizer que tem características natas para se formar um líder numa determinada cultura, porque a liderança, ele tem um traço social. O que é o traço social? É aquele que é compartilhado, sócio, é compartilhado em uma determinada cultura. Então, o líder de uma religião, ele pode não ser líder para outra religião, ou líder para uma cultura, para um grupo, para uma família, pode não ser líder para outra família, de uma determinada época, na Idade Média ou agora na era da alta tecnologia. Doutora, antes de mais nada, obrigado pela participação intermediada pelo meu amigo Avelino Luiz Rodrigues, amigo de meio século, professor doutor de psiquiatria da USP. Mas o maior título do Avelino é ser torcedor patológico do Peixe. Doutora, há uma explicação para o fato de o Ronaldo, depois daquele bafão de Paris, nunca mais ter tido uma convulsão, pelo menos que se saiba?
Então, provavelmente, aquela situação que ele estava, eu até anotei aqui, também uma estudadinha, a gente não sabe quais eram as situações em relação ao que ele ingeriu, porque eu acho que a gente tem que contar aqui algumas dimensões, as biológicas, o que ele ingeriu antes, porque relatam que ele tomou algumas medicações, né? Teve a questão do ponto de vista biológico, né? Quais eram as condições de alimentação, de medicação, de sono, de com quem que ele estava convivendo naquele momento. Porque a gente diz, há muitas teorias, e recentemente um psicólogo que trabalha, que se chama Bruno Chapadeiro, que está fazendo um pós-doutorado, e outros autores já estudaram isso, que a gente estabelece para alguém, com alguém, em determinada situação. Não é uma relação amorosa, mas a doença não é solta no ar. Então, provavelmente, ele não teve essa mesma manifestação porque ele não viveu essa mesma situação, com a mesma idade, com a mesma história de vida. Doutora, quais as marcas que ficam na alma de alguém que perde um pênalti decisivo, como aquele perdido por Roberto Baggio na decisão por penalidades na final da Copa de 94 contra o Brasil? São cicatrizes. Bom, primeiro das marcas que ficaram na gente, né? Você olha e fala, não é possível, coitado. Mesmo, né, que ele tenha favorecido a gente. Olha, são marcas profundas, algumas hipóteses, isso já ficou na história, né? Que são quanto que se pode reparar e esquecer. A gente sempre tem a possibilidade da reparação, mas é a reparação sobre uma cicatriz. Então fica assim, fica uma cicatriz essencial. Alguns estudiosos chamam isso que podem ser superados através de compensação, sublimação, uso que se chama hoje inteligência emocional. Então podem ser marcas regressivas, que a pessoa regride, desenvolve traumas e não consegue estabelecer uma relação saudável consigo e com os outros, e pode ter uma relação de superação. A pessoa fala, bom, eu fiz essa burrada, essa besteira, fiquei muito mal, mas eu vou dar a volta por cima, né? E daí a música do Canzolini, né? Levanta, dá a volta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E a gente tem casos muito bonitos das pessoas que superam e reagem de uma forma fantástica. Doutora, o treinador também precisa de acompanhamento psicológico? Sim. Assim como você precisa de condicionamento físico, de treinamento técnico, quando você está fazendo uma atividade qualquer, no dia a dia a gente precisa de condicionamento físico, e quando você tem alta performance, você precisa de um condicionamento físico diferenciado, específico. Então, a questão do acompanhamento psicológico, todas as pessoas deveriam fazer, e seria melhor o termo suporte psicossocial, porque não é só aquele ligado à própria personalidade, mas ao relacionamento e ao papel que a pessoa desenvolve aí o sucesso dos coaches, né, que está ligado à competência específica profissional, pessoal, familiar, etc. Então, sim, por quê? Porque ele está no condicionamento pela alta pressão e porque às vezes você não enxerga da posição que você está todos os elementos que são importantes para a tomada de decisão. E muitas vezes na sua posição você não consegue ou não deve externalizar, fluir os conflitos e as demandas daquele seu papel e mistura os preconceitos, que a gente chama o viés psicológico, e você precisa ter uma segurança, que é outro termo que é muito falado hoje, novo, segurança psicológica. Doutora, o que diferencia o líder do falso líder? Só o fato, porque o ser humano é um ser social, né? Se você viver sozinho, você morre. Você precisa até de... As pessoas que sobrevivem interagem com os lobos. Aquilo não é lenda, é verdade. Você precisa de um estímulo de outra pessoa viva. Então, o falso líder são os líderes tóxicos, né? Tem muito estudo sobre isso. Eles fazem falsas promessas, eles estimulam vaidades, eles traem, eles causam mal às pessoas, né? Então, eles existem porque as pessoas têm as suas vaidades, né?
tem as suas distorções, e aí tem todo o aspecto filosófico, né, da natureza essencial do ser humano, né? Se o ser humano é bem bom, se o homem é o lobo do homem. Há também muitas teorias que dizem da restrição de recursos disponíveis. Eu não acredito muito nessas teorias. Eu acho que está muito ligada à questão de traumas, de má fé e de convivências nocivas. Aí a importância da educação, da inteligência emocional, do afeto, da clareza, né, da importância da natureza humana ser respeitada. Então, eu diria que eles existem porque eles não são reconhecidos como seres humanos, né? Não são tratados com a devida alimentação, com o cuidado ao chegar ao mundo, né? Não são vistos como seres humanos e sofrem situações de agressão. Há valores distorcidos de que a violência, a agressividade, a marginalidade, o uso tóxico, então há situações muito complexas e tristes, né, da miséria humana, esses relatos de que em vez não tem água, não tem, sei lá, alimentação, se dá cachaça na mamadeira e outras coisas, né? E questão de gênero, ai menino, então afoga, sabe? A gente vê coisas assim dramáticas, né? De gênero e tal. Então existem porque há distorções sobre valores e a condição humana e falta de respeito ao humano e traumas, né? Marginalidade. A senhora concorda com os versos do samba Chico Brito de Wilson Batista? Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. A senhora concorda com esses versos? Pois é, faz sentido, mas eu não sei se é só culpa, né? Ou aconteceu na sociedade, porque quem que é a sociedade, né? Então, sim, eu acho que as coisas acontecem no grupo, na sociedade, e a questão é, o que a gente vai fazer? E a hipótese é essa, que é possível fazer alguma coisa até em diferentes momentos da vida. E tem acho que ainda existe essa ONG, que chama, de 2 a 5 anos, você tem um momento em que você faz uma virada boa, ou a pessoa adoece, do ponto de vista, é uma doença social, né? Violência, marginalidade, ou, por exemplo, ambiente de drogas. A pessoa, para sobreviver, ela aprende a ser traficante, ela é treinada, é só ali que ela se dá bem, né? Então, para ser bacana, começa a traficar, naqueles primeiros passos, né? Então, ela aprende a se dar bem, ela acha que aquilo é uma forma de ela ser conhecida socialmente. Então, sim, eu concordo totalmente com essa frase, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Franguinho Sem Censura. E como a gente fala para todos que participam do nosso programa, volte quando quiser. Olha, é um franguinho que tem como se chama, um canto de galo bem forte, né? Ele é um franguinho que promete. Bom, pessoal do Franguinho Sem Censura, espero que vocês cantem muito, sambem muito e levem a vida com leveza, porque é isso que conta, né? Isso traz alegria e brincar e aprender e conversar e dançar um bom samba é o que conta na vida.